Eu vou contar uma história de como as histórias se espalharam pelo mundo. É uma lenda lá da África. Conta que um ratinho, inteligente e curioso, sai logo de manhã e vai para os casebres cobertos de palha, onde encontra as mulheres com os filhos atados às costas, onde elas acalantam as crianças, contam histórias e ainda sovam os grãos nos pilões de madeira. Depois, eles vão se aquecer nos fornos dos ferreiros, aqueles homens com trabalho árduo que estão suados e que estão conversando enquanto trabalham. Os ratinhos vão ainda para os milharais, enormes a perder de vista, onde encontram as crianças brincando e cantando cantigas de roda. Elas ficam ali para espantar os pardais que vêm comer a lavoura. Os ratinhos vão ainda para os mercados, onde encontram todas as especiarias, os vendedores que vendem tecidos, ouro, joia, prata, tudo o que eles querem vender ali, um monte de gente conversando e falando ao mesmo tempo. Vão ainda se esconder perto de latões de tintas das tecelãs. Elas ficam tecendo o dia inteiro, contando as histórias de casamentos, de nascimentos, as festas todas. Não tem barreiras para o ratinho. Ele entra nas muralhas, ele entra nas casas, ele descobre os cultos, ele descobre as crenças, ele descobre as histórias das pessoas e dos povos todos. Junto à fogueira, ele é capaz de ouvir os músicos que se reúnem ao anoitecer. Ele entra no meio da floresta e vê os pigmeus dançando com seus passinhos curtos para os seus deuses. É capaz de atravessar o deserto com sol escaldante e entrar nas pirâmides e ver os sarcófagos e descobrir os tesouros que lá estão escondidos. Se escondem depois nas tendas dos nômades, onde lá descobre os segredos daquele povo tão sofrido, que tem muitas felicidades, mas contam também seus lamentos. Chegam até os portos, se enroscam nas cordas, entram nas embarcações e descobrem as histórias dos navegantes. Esse ratinho, então, vai para sua casa. Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. No 4º ano, 20 anos de SUS, olha só quantas datas legais. Esse programa ele tem o propósito de valorizar a cadeia produtora de saúde e a partir da política pública de humanização. O tema do nosso encontro é Realidade da Saúde Brasileira, Acolhimento. Acolher, proteger, abrigar, amparar, né? São tantos verbos que definitivamente a gente precisa colocar em prática para diminuir o estresse, o cansaço, né, que a saúde tem, de uma certa forma, nos apresentado. A gente sabe também que o problema da humanização não é da saúde só, é do mundo. Então, e a gente sabe também que a saúde é que está segurando todos esses rojões. Então, nesse programa de hoje a gente vai focar um dos pontos da política pública de humanização da saúde. E quem está aqui com a gente para discutir, trocar algumas ideias, é a doutora Clara Sete Whittaker Ferreira. Falei direitinho? Isso mesmo. Então tá bom. A doutora Clara é médica sanitarista formada na França. Aí eu quero que a própria doutora coloque para nós como é que foi essa passagem, né? Então, na verdade, eu morava já na França, morei na França 20 anos e fiz o ginásio, né, antigo ginásio, sim, e o colegial, e acabei fazendo a faculdade lá. Eu fui para lá com os meus pais, que saíram do Brasil em 67, na época da ditadura, e lá fiquei, acabei fazendo a faculdade lá, só voltei para fazer a residência aqui em Medicina Social na Santa Casa. Sempre quis voltar, mas aí acabei fazendo a faculdade lá, me graduando lá e vim fazer a residência aqui. Isso é muito bom. O nosso tema é acolhimento. Eu acho que um dos temas com grande importância, e a gente sabe, a gente tem acompanhado todo o processo da política pública, e a gente sabe que o acolhimento é o primeiro, né? Acho que é o primeiro de todos, é a atenção primária.
Então, doutora, agora a aula é com a senhora. Eu vou fazer aqui meus debates, minhas inquietações e um monte de perguntas que a gente também coleta de pessoas que a gente acaba vivenciando aí pela vida, dentro dos hospitais. E, principalmente, a gente tem uma parceria com diversas associações, então a gente também acaba trazendo essas inquietações. E da própria audiência, que envia para nós questionamentos. Por favor. Perfeito. Então, para começar, eu vou falar um pouco do contexto, né, do acolhimento na Política Nacional de Humanização, como é que nós consideramos essa questão do acolhimento, falar um pouco da classificação de risco, que é uma coisa que anda junto, que sempre se fala em acolhimento, se fala também em classificação de risco, e depois entrar um pouco na integralidade das práticas de saúde, que é uma coisa que nós temos que avançar bastante ainda no SUS. Uhum. Alguns dos problemas que nós encontramos no SUS e sobre os quais a política de humanização se debruça um pouco mais, né? Que é a fragmentação dos processos de trabalho, a fragmentação das relações, a fragmentação da rede, cada um trabalha no seu espaço, né? Na sua raia, no seu canto, e a gente tem uma dificuldade de fazer um trabalho conjunto, em equipe, entre serviços, né? Doutora, isso será que vem dentro da visão cartesiana ou da visão da formação? É uma dificuldade, eu acho, da própria formação, certo. Tanto dos médicos como dos profissionais de saúde, que se sentem mais seguros, né, ficando só ali no espaço para os quais eles foram treinados. Eu como médico também, né, fomos treinados para atuar e temos aquele conhecimento, né, para a gente trabalhar de forma integral, a gente tem que se despir um pouco dessa insegurança. A gente tem que tentar ficar mais à vontade para interagir com outras especialidades, com outras profissões, com outros serviços, e com isso a gente fica mais exposto, porque, né, sai um pouco daquele canto que a gente domina bem, né? A outra coisa é um despreparo para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção. Também na nossa formação médica nós somos bem treinados para usar a tecnologia e pouco treinados para nos relacionar com as pessoas. E a gente está falando de tecnologia, a tecnologia propriamente dita, ela é muito nova dentro desse processo, né? E ela ganhou um status gigantesco. E, no fundo, ela também é um grande fator para a desumanização desse processo, né? Eu estou falando bobagem, não, né? Não, é isso mesmo. A gente sempre ouve falar, teria que voltar àquela medicina de antigamente, os médicos de antigamente. Tem muitos médicos falando isso hoje em dia, né? Temos que recuperar aquela medicina onde a gente tinha menos recursos tecnológicos e a questão da relação com o paciente tinha maior importância, né? Agora a gente tem tantos exames que a gente mal precisa falar com a pessoa para saber, né, o que ela tem. Então, com certeza, isso desumaniza. Certo. Um sistema de saúde muito burocratizado ainda, temos muitas dificuldades de ordem burocrática e organizacional. Ainda um investimento pequeno na qualificação dos trabalhadores da saúde. Isso é uma grande queixa que a gente tem visto aí, assim, desde 2001, a Associação Vive Deixe Viver, em parceria com outras entidades, como Doutores da Alegria, Projeto Carmim, diversos hospitais que apoiam, e institucionalmente o próprio Ministério da Saúde tem apoiado as ações, os fóruns e uma das queixas gigantescas é exatamente o ensino continuado, a capacitação constante. Quer dizer, essa é uma queixa que vem o tempo todo. Seja fórum, seja atividade, isso é crônico. Quer dizer, isso é uma coisa que vem se acumulando, né? Vem se acumulando. Então, pouco investimento, as pessoas têm pouca oportunidade de se formar, de fazer tão sobrecarregadas com o serviço, geralmente sobrecarregadas. Então, a gente tem que aprender a tomar, né? Liberar as pessoas do tempo de serviço, os gestores liberar a pessoa do seu tempo de serviço para eles poderem investir na formação e na sua formação e uma maior participação, ficar um trabalho menos alienado também, fazer maior reflexão, é uma coisa que a humanização traz, né? Dá a possibilidade dos trabalhadores da saúde refletirem mais sobre o seu trabalho para poder melhorar e para ficarem mais satisfeitos também. Isso vai junto com a formação, né? A outra coisa é a inclusão dos trabalhadores e usuários na gestão. Nós ainda às vezes temos uma gestão muito, muito longe, né, da ponta ali, que a gente chama ponta, que é onde acontece o serviço, e os direitos dos usuários que ainda são pouco respeitados, né? A gente fala muito dos direitos. A gente
até esquece às vezes de focar os deveres, né? Que talvez sejam empoderar o indivíduo para ele ter consciência do tombo que ele pode dar na saúde. É verdade, com certeza. As pessoas precisam assumir mais, né? O seu papel, o seu protagonismo na produção de saúde, com certeza. Então, quando a gente fala de humanizar a saúde, né? Esquisito, porque a saúde é uma coisa do ser humano. Você sabe, doutora, que a gente fez uma pesquisa, a Tati já tinha comentado até com o doutor Gustavo, quando a gente colocou em pauta, antes da política propriamente existir, em 98, algumas ONGs já estavam ali preocupadas, porque já estavam atuando dentro da saúde, estavam vendo um monte de coisa e falaram assim, pois isso, eu não quero que alguém faça isso comigo, né? Então, quando você começa a perceber esse desencontro, né? Essa falta de comunicação dentro desse processo, no fundo as pessoas, de fato, elas amam o que fazem, a gente percebe, existe um amor, mas existe essa falta de tempo exacerbado que desumaniza todo um processo, né? Como a gente falou, falta de tempo para se atualizar, falta de tempo para atender o paciente de uma forma íntegra. Então, a gente fez essa pesquisa e a gente percebeu exatamente isso. Por que humanização, né? E não tem outro jeito. A gente talvez tenha que desconstruir, né, a humanização para construí-la novamente, né? Acho que a população cresce, os problemas crescem, os problemas sociais mais do que nunca, né? A gente está vivendo agora problemas sérios de planeta, não é? Com certeza. Não é a saúde, né? E tudo isso vai cair dentro da saúde, né? Então, quando a gente fala então da humanização, né? O que a gente traz, né? Primeiro que a saúde é um processo, não é uma coisa dada e pronta e acabada e nunca vai ser acabada. A segunda é que é um conceito relativo, né? Saúde perfeita até é uma coisa que a gente poderia dizer que não existe, né? A gente procura dizer que a saúde é ter autonomia, ter qualidade de vida, tudo isso é saúde, não é? Às vezes conviver com uma doença crônica, tomar remédio a vida inteira, mas isso faz parte de ter saúde, né? Não é que eu vou ter uma doença crônica e não vou sair curada, com saúde, como a gente fala assim, a saúde, né? Então é um conceito relativo, a gente tem que trabalhar no sentido nem sempre de curar, mas de defender a vida, de melhorar a qualidade de vida, de dar autonomia para as pessoas conviverem com as suas dificuldades e suas limitações. E a outra é que a saúde é sempre de uma pessoa, de várias pessoas, e não é um conceito abstrato, né? Então, temos que voltar a considerar cada pessoa, né, e sua saúde. Então, a humanização, ela fala do como fazer e das pessoas envolvidas no processo de produção de saúde. Só que não basta falar. Então, a humanização também traz propostas de intervenção nos modos de produzir saúde, né? A Política Nacional de Humanização propõe, então, traduzir os princípios do SUS em modos de trabalhar no dia a dia, né? Como fazer atenção integral, como trabalhar com a equidade, com qualidade, com responsabilidade, de que modo que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. A outra coisa é oferecer um eixo articulador das práticas destacando o seu aspecto subjetivo, né? Retomando o fato de que a produção de saúde é um encontro entre uma pessoa que tem uma demanda e uma pessoa que tem um conhecimento a ser oferecido, né? E a gente tem que valorizar esse encontro entre dois sujeitos, né? E a gente fala de dois sujeitos que são pessoas humanas e, portanto, têm suas raivas, suas inquietações, seus medos, né? Seus períodos de mau humor, de bom humor, não são duas pessoas perfeitas, né? Que isso é esse encontro é uma coisa, às vezes, difícil. A gente sabe, a gente tem observado bastante talvez essa dificuldade, né? Essa dificuldade desse encontro, né? No âmbito, o encontro dessas duas pessoas. A gente tem percebido também, quando eu falo a gente, estou falando de um trabalho de 10 anos, né? Estamos hoje em 70 hospitais, os voluntários acabam registrando, eles são muito bem treinados para o envolvimento, né? O que a gente percebe muitas vezes ainda existe dentro da qualificação do médico, né? O médico, diferentemente da enfermagem, mas ele propriamente dito, muitas vezes ele não tem a paciência total para esse indivíduo. Aí a gente está falando da própria diversidade, né? O linguajar dele, a forma que ele se expressa.
Eu acho que falta aí, eu não sei, aonde a gente poderia encontrar um caminho e às vezes eu me sensibilizo demais com essa ação, porque às vezes a gente está ali em loco acontecendo, passa a equipe para fazer a triagem, olha, o indivíduo é olhado como um ser qualquer ali, né, um objeto, ou mesmo quando aquela mãe muitas vezes nos cutuca, dizendo assim, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, eu ouvi com muita atenção, mas eu não entendi, você poderia me explicar? E nós temos um papel muito importante de dizer, não, eu conto história aqui, mas eu vou chamar a enfermeira que ela vai poder te auxiliar. Né? A gente acaba fazendo esse link com esse. Mas é muito frequente, doutora, essa falta de sensibilidade, muitas vezes, do linguajar, da comunicação entre esses dois sujeitos. É verdade, é verdade. Isso no SUS é uma coisa muito forte, até eu acho pela diferença de classe, né? Isso. Dos profissionais médicos e das pessoas que são atendidas no SUS. Né? Tem, de fato, uma dificuldade de comunicação. Né? É o que eu falo, na nossa formação médica, nós somos pouco preparados para isso, né? Se comunicar, explicar, tem que ter uma certa humildade, né, para tentar transformar o conhecimento, né, tão nobre, né, numa coisa que as pessoas consigam entender. E eu acho que é uma outra coisa que a gente tem dificuldade, que é trabalhar em equipe, porque às vezes você se comunica bem com uma pessoa e mal com outra, melhor com uma e pior com outra. E isso é de cada um, também de cada médico, de cada paciente, né. E aí a gente como não trabalha em equipe, tem pouca dificuldade de delegar essas coisas, de completar. Se eu falo uma coisa, o médico fala uma coisa, a pessoa não entende, de repente a enfermeira vai explicar de outro jeito melhor, assistente social, a própria... Qualquer um que esteja ali envolvido na equipe, que conheça o paciente, pode dar o seu olhar, sua explicação, desde que ele conheça o que está sabendo. Então a gente precisa compartilhar mais esse conhecimento para poder transmiti-lo, comunicá-lo melhor, com mais segurança. Para melhorar essa comunicação, que é uma coisa difícil mesmo, uma coisa difícil. E a outra coisa é que a gente fala justamente também, que a gente tem que mudar as pessoas, né? Então quando a gente fala de humanização, fala, mas com essas pessoas não dá, tem que mudar as pessoas. O ser humano é um problema. Né? E aí os médicos são assim, assados, as enfermeiras são assim, assados, tem que ser melhor, tem que ser mais bonzinho, tem que falar melhor, tem que estar de melhor humor, tem que mudar as pessoas, né? E a gente fala, a gente não muda as pessoas assim, ó, amanhã nós vamos combinar que tá todo mundo diferente, legal, de bom humor, disposto, não tá cansado, não tá estressado, então tem um monte de coisa que a gente pode fazer para melhorar isso, mas... E aí a gente diz que as pessoas mudam na medida em que a gente muda os processos de trabalho, na medida que elas analisam o que elas estão fazendo, elas têm possibilidade de refletir, de mudar a forma de fazer, e aí elas próprias vão percebendo que tem alguma coisa nelas mesmas que pode mudar, né? A gente está falando basicamente de atitude. Exatamente. Né? Acho que desde o início, assim, humanização é atitude de vida. Agora, se ele traz toda a cavalice dele para dentro desse processo, é muito difícil a gente mudar essas atitudes. Então, mas aí nós temos que tentar fazer condições de trabalho, formas de trabalhar, que possam ter como consequência uma mudança da atitude. Perfeito. Não esperar mudar a atitude para depois mudar a forma de trabalhar. É o contrário. Né? Perfeito. Então a gente tenta propor outras formas de trabalhar que favoreçam, que facilitem uma mudança de atitude também. Doutora, deixa eu colocar assim, é muito interessante esse contexto que a gente está falando, né? Assim, vamos mudar o ser humano, ou vamos fazer com que o ser humano perceba que ele tem que mudar. Eu acho que eu estou dizendo de uns 12, 13, no máximo 15 anos para cá, a gente tem sentido que a saúde tem aberto as portas para diversas outras atividades. Hoje a gente vê coisas que médicos assim torciam o nariz e torciam muito feio, né? Então vai dos florais, a massagem, Hoje o hospital parece que ele abriu as portas para esse monte de possibilidades. Isso de uma certa forma é bom, mas por um outro olhar será que o hospital não começa a colocar essas coisas para dizer eu sou humano, olha, eu pintei as paredes, eu sou humano, eu fiz isso, quer dizer, será que isso não entra dentro de um processo mercadológico do indivíduo para se fazer bonito, ele finge que tem ou fala que tem e na verdade ele não exercita essas coisas? Como é que, dentro do acolhimento, na sua visão, como é que a senhora tem visto esse processo? Então, eu primeiro acho de aceitação e depois de indicadores de resultado, porque se o hospital coloca o contador, o palhaço, a música, a massagem, está colocando por colocar ou
já começa a perceber esse encontro gostoso do profissional que vai dar o medicamento, que vai estar atento, do indivíduo que vai estar trazendo outros elementos para esse indivíduo, completando a vida dele, e o próprio paciente percebendo todo esse benefício. Né? Com certeza. Eu acho que tem pesquisas que têm mostrado que a presença do acompanhante é um fator de aceleração no processo de cura, né? Tem várias pesquisas que têm mostrado que essas coisas que o hospital tem sido um pouco mais aberto, eu diria que ainda falta abrir bastante, mas já evoluiu bastante, né? Para essas outras coisas, novidades, né? E que são um pouco em torno do tratamento médico propriamente dito, né? E isso ajuda bastante a recuperação, obviamente, né? Isso está demonstrado em pesquisas. Agora, eu acho também que essas coisas têm um perigo de ficar só nisso, né? Então, eu vou pintar a parede, vou botar uma flor aqui, vou deixar os palhaços, né? E pronto. Tem esse perigo, mas eu acho que isso ajuda, só ajuda, né? Porque se você tem essa experiência nos hospitais e deve perceber que a presença dos palhaços, a presença dos contadores de história, o fato de ter um desenho na parede, o fato de ter uma planta, muda a atitude dos profissionais. Sim. Né? Então isso ajuda essa mudança de atitude mesmo que a gente estava falando, né? É uma coisa que vai junto com a outra, as duas coisas vão juntas, Envolve, né? Tem um envolvimento. Com certeza, ela ajuda a pessoa a trabalhar de forma diferente. O fato dela estar num ambiente mais agradável, o fato de ter outras pessoas que ali também compartilham aquele espaço, né? A gente, na humanização, fala de uma diretriz que é a ambiência, né? Que é o espaço usado, o espaço compartilhado. Então, o fato de não ter só médico e paciente, mas de ter a família, de ter o amigo, tem hospital que tem cachorro, tem um monte de outras coisas. Abertura né? muito grande. Então, isso ajuda a mudança de atitude de todo mundo. Perfeito. A gente tem visto isso. Então, humanizar o SUS, como nós falamos agora, mudar os modos de gestão e de atenção, mudar as práticas de saúde, construir uma nova relação entre os usuários e suas redes sociais e os trabalhadores da saúde, estabelecer vínculos, né, solidários, porque a gente também os estudos mostram que quando as pessoas têm vínculos, isso é um fator de melhoria no tratamento, na recuperação. Eu acho assim, quando a gente estabelece exatamente os vínculos, a gente vai num contrafluxo, e aí eu tenho colocado para todas as pessoas que a gente tem conversado aqui, essa sensação de que o indivíduo na faculdade, ele recebe alguma coisa tipo, olha, você não pode ter vínculo, você não pode estar perto, você não pode... Quer dizer, você não pode um monte de coisa. Que aí você já vai criando todas aquelas carapaças, vai colocando as suas máscaras, né? E isso é cultural. Isso é fato, isso acontece, né, no nosso dia a dia. Você tem mestres hoje que efetivamente não admitem essa aproximação. Né? E são os educadores, são as pessoas que estão o tempo todo despejando profissionais. Quer dizer, essa cultura, ela existe. Como é que a gente, aí é um questionamento que eu faço para todos, como é que a gente mexe na formação? Porque criar vínculo, de fato, é abraçar o indivíduo, é acolhê-lo, é querer entender um pouco mais da doença, né? Do ser humano que existe por trás de tudo isso. E, no fundo, o indivíduo não vai ter tempo. Quer dizer, nós estamos vivendo aí um antagonismo, um paradigma a ser quebrado. Né? Eu acho que realmente, olha, na formação eu acho que tem de tudo, na verdade. A tônica, eu acho que é essa que você está falando. Mas a gente tem outras atitudes, outros processos também na formação, né? Tem de tudo quanto é tipo de coisa, né? Tem mestres também que abraçam essa causa, né? Se relacionam, se dispõem, estão mais disponíveis. Agora, tem sempre uma questão de assim, mas se eu for falar com todo mundo, dar meu telefone para todo mundo, né? Eu não vou conseguir mais ter a minha vida pessoal, né? Então, tem esse medo. Então, é melhor não dar para ninguém, porque aí eu fico mais protegido. Tá certo. Tem aquele meio termo, né? E a gente tem que aprender a fazer. Eu acho que o fator mais importante disso é a gente começar a reconhecer reconhecer e
enxergar, olhar para o paciente como uma pessoa que tem sua vivência, que tem sua demanda, que tem sua autonomia, que tem sua capacidade de saber das suas coisas. Então, a gente tem que ser um aliado do paciente, né? Porque aí a gente pode até falar para ele, olha, eu vou viajar esse fim de semana, você não vai poder me ligar, porque eu tenho que fazer umas coisas. E as pessoas são capazes de entender isso, né? Eu acho que esse é um fator de empoderamento. Eu acho que quanto mais empoderamento, melhor. Isso, com certeza. Exatamente. Eu tenho percebido também, assim, a gente lida muito com crianças e adolescentes. E adolescente é uma bicho tristeza. difícil. É um bicho difícil, a gente foi adolescente, a gente sabe que é, mas quando você pega um adolescente ainda crônico, dependendo da doença, então ele é um ser... E a gente percebe também que a saúde não está preparada para atender esse público bastante específico, né? Não, se a gente percebe que isso é um problema agora, no futuro, a gente está criando modelos, né? Como que de fato a gente não deveria negligenciar tanto um público específico? A gente tem o idoso, mas o adolescente hoje é um fator que me preocupa, porque a gente olha e a gente percebe o quê? Muito a gente está conversando, está tirando informação. Inclusive nós estamos fazendo uma pesquisa junto à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para focar mesmo o futuro médico, como é que ele vê esse público, e o próprio adolescente que nós fizemos recentemente, como é que ele quer uma saúde. E a gente percebeu que o adolescente ele quer o quê, doutora? Ele quer ser tratado como qualquer outro adolescente que gosta de balada, que gosta de festa, ele quer discutir tudo, menos a doença. Porque a doença ele já sabe que ele vai ter que carregar ela pelos anos de sua vida, né? E aquilo que ele falou assim, aquilo que a senhora colocou, ele tem a doença, mas ele é feliz. Ele consegue viver, ele consegue... Então, o que a gente precisa, talvez, de uma atenção maior nesse processo? Precisamos, com certeza. Eu acho que a gente tem uma dificuldade de perguntar para as pessoas o que elas querem. Acho que é pergunta, Você né? falou... Tem uns questionadores nesse processo. Né? Então, por que a gente não pergunta? Né? A gente acha, tem um modelo lá lindo que a gente acha maravilhoso, vai ver, ninguém está gostando. Né? E a gente fala, não, porque os pediatras são médicos diferentes. Porque, e aí eu falo, os pediatras são mesmo, porque os pediatras já de cara, eles têm que conversar com outra pessoa que não é a criança doente. Ele já tem que começar de cara, conversando com a criança, conversando com a mãe, conversando com o pai, conversando com a família. Tem outros públicos dentro desse processo. Exatamente. Então ele já tem que ser mais aberto para essa interferência de todo mundo, né? E nós na saúde temos essa dificuldade, a gente não pergunta o que as pessoas acham, o que elas querem, porque eu acho que esse preparo, como você diz, falta esse preparo. Preparo para lidar com públicos diferentes, com expectativas diferentes, primeiro para perguntar, né? E depois para saber o que fazer com essa expectativa. Porque dos idosos não é o mesmo que dos adultos, das mulheres não é o mesmo que os homens, dos adolescentes não é igual às crianças, a expectativa é diferente, enfim. E eu acho que isso precisava fazer parte da nossa formação, né? A gente, médico tem muito isso, a pessoa começa a falar muito de coisas que não são ali a dorzinha, chama o psicólogo, né? Porque quem sabe conversar é o psicólogo. Eu estou agora fazendo mestrado de Ciências da Saúde, quer dizer, eu sou publicitário de formação, comunicação. Quer dizer, quando eu entrei dentro da saúde, eu falei, nossa, está faltando muita comunicação dentro desse processo. Mas é muito interessante essa relação, até eu me acho às vezes um gato entre os pombos, ou um pombo entre os gatos, né? Porque é muito interessante o linguajar, a forma de falar, é um mundo à parte. É um mundo à parte. Né? E que no fundo, eu acho que essas nomenclaturas, a forma de falar, se ela fosse de fato traduzida por uma linguagem mais tranquila, eu acho que falta talvez essa percepção, esse refinamento, porque a gente está lidando com a diversidade, está lidando com diversos públicos, e o indivíduo ele é o elo ali de todo esse, né, o profissional da saúde, eu não estou focando somente o médico, né, mas ele é o elo de conexão entre todos esses públicos. Né? Verdade. Isso é uma coisa que precisa entrar na formação. Bom, isso aqui, a autonomia e o protagonismo dos sujeitos é o que nós falamos, empoderar. Né? Então, a política de humanização trabalha, então, com dois princípios básicos, né? Um que é a indissociabilidade entre a atenção e a gestão. Né? Então, não podem ser coisas separadas, a gente tem que fazer atenção em saúde, mas fazer a gestão dessa atenção, pensar em como que organiza, em como melhora, e isso
quem faz a atenção tem que participar disso. Não pode ser uma gestão lá longe, uma atenção lá longe, que não se conversa. Então, a gente acha que são coisas indissociáveis, sempre tem que andar juntas. E a transversalidade, que eu também falei aqui, né? A gente saber sair de onde a gente está, ter essa disposição de sair do lugar e olhar um pouco para o lado, para o outro lado, como é que a gente pode trabalhar melhor, fazendo essa comunicação mais transversal. Desde a implantação ou desde o envolvimento da senhora nesse processo, quando a gente fala da transversalidade, é uma terminologia nova, é um conceito novo, é um conceito que de uma certa forma olha a rede e perpassa por todos os... né, como é que a senhora tem enxergado isso na prática propriamente, né? Como consultora, como... De fato as pessoas têm absorvido, elas têm entendido que elas têm que levantar o seu bumbum da cadeira e fazer alguma coisa, então, não ficar preso aos seus... a caixinha preta, né? Então, na nossa atuação como consultores, nós, de certa forma, tentamos promover essa transversalidade. E é uma coisa muito gratificante até, porque a gente, quando muitas vezes a gente faz apoio, né, num hospital ou num serviço de saúde, e a gente põe pessoas para conversar que nunca conversaram, né? Que sentar juntos e conversar, pessoas que nunca antes tinham conversado para saber o que o outro faz, né? Mesmo pessoas que trabalham com o mesmo objeto, né? Outro dia eu estava lá no município, não sei qual era mais, mas assim, saúde mental. Então, todo mundo que mexe com a saúde mental, o posto de saúde, o CAPES, o SAMU, o pronto-socorro, e aí todos se sentaram e foi uma coisa legal, porque cada um começou a contar para o outro o que fazia, e o outro não tinha a menor ideia, né? E é o mesmo objeto de atuação. E no mesmo espaço, né? Isso que é mais doido, né? No mesmo espaço, exatamente. E a gente tem muita dificuldade nisso. E eu acho que eu falo às vezes brincando, uma das nossas ações como consultores da política de humanização, uma das ações mais importantes é colocar para conversar pessoas que nunca antes tinham conversado, né? Mas não basta conversar, depois isso tem que se desdobrar em propostas de ação. Certo. Né? As diretrizes da política, então, clínica ampliada, cogestão, acolhimento, valorização do processo de criação no trabalho, defesa dos direitos dos usuários, fomento às redes e coletivos, são algumas delas e eu vou agora me deter um pouco mais na diretriz do acolhimento. Tá, só deixa então segurar um pouquinho. Nesse slide mesmo, pessoal, se vocês entrarem lá no site do Ministério, acho que todos esses já têm cartilha, né? Disponibilizada, ou a grande maioria. Tem todos. Então, olha, é de uma grande valia, tá lá. Você pode imprimir, você pode pesquisar, você pode compartilhar com as suas equipes todas. Tá lá, é um conteúdo maravilhoso que acho que pouca gente tem acesso, né? Assim, espontâneo, vou lá pesquisar. Então, pesquisem, está no site do Ministério, na política de humanização, cada uma dessas ações já tem, cada um desses focos já tem uma cartilha explicando e com exemplos muito interessantes, né? Isso, e o interessante dessas cartilhas é exatamente o que você falou, sentar, ler e conversar sobre elas, né? Um instrumento para se aprofundar, depois procurar outras referências, mas é um instrumento inicial assim para sentar junto, ler e ver o que aquilo ali desperta. Eu acho que é muito interessante esse processo da política pública, onde para essas cartilhas terem acontecido, terem surgido, houve muito papo, muita conversa, muita roda. Quando a gente olha para as cartilhas, ela tem uma visão global, quer dizer, o que veio. E isso que a doutora colocou é de uma importância muito grande. Pega essa cartilha, sente com a sua turma. Eu sei que você, uma vez por mês, senta para assistir o nosso programa. Depois do nosso programa, pega a cartilha, né? Já aproveita o que está lá, que a turma toda está na sala e já discuta. Eu acho que é de uma riqueza que a gente não pode negligenciar, né? Está lá. O governo está fazendo a sua parte de uma forma muito interessante dentro desse processo, compartilhando e desmistificando a tal da humanização. Exatamente. Então vamos lá, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão do acolhimento, né? Então, o que é acolhimento na ótica aí da política de humanização, né? Primeiro é uma diretriz geral, é o que a gente falou mais até agora, né? Uma tecnologia do encontro, uma tecnologia do regime de afetabilidade no sentido de um afetar o outro, né? A cada encontro se constrói esses afetos, né? Então isso é uma postura, né? Uma postura ética, é uma atitude, como nós falamos até agora. Além disso, o acolhimento é uma ação
técnica no sentido de que você também falou no começo, é o primeiro contato, né? O que nós vamos ouvir? É o ato de ouvir, né? Ouvir e fazer alguma coisa, porque a partir do momento que a gente ouve, a gente já está envolvido com isso, né? Não dá para fingir que não ouviu. Não, é muito engraçado que lá atrás, quer dizer, antes da política vir com essas... era muito engraçado que a gente tinha... O fator primordial era exatamente a portaria. E aquela coisa, o empoderamento, muitas vezes, de um indivíduo que tem o mesmo nível social que o outro, e fala, não, você vai, você espera, você, né? Então, ali você já é brecado, né? Exatamente. É isso que nós estamos procurando mudar. Justamente é o primeiro contato, né? E a outra coisa é uma estratégia de interferência nos processos de trabalho, porque aí, como eu falei, quando a gente começa a conversar sobre o acolhimento, quer dizer, como as pessoas estão chegando no nosso serviço, a gente começa a perceber que tem um monte de coisas relacionadas a isso e é um bom pretexto para a gente começar a pensar não só na chegada, mas o que acontece depois, e depois que sai, e quando vai para o serviço, e quando interna. Então tem um monte de desdobramentos, né? Quando a gente começa a pensar no acolhimento. A diretriz do acolhimento, né, nós falamos disso agora, que é uma ação de aproximação, estar perto de uma atitude de inclusão. Essa palavra é fundamental para nós na PNH, inclusão, né? Porque, como você falou, a questão que existe muito é exclusão, né? Sim. O porteiro está lá na porta, não, você não pode, né? Muito não, a gente ainda vê muito. Chega no posto de saúde, eu vim marcar consulta, não, só no mês que vem. Ou então não precisa nem falar, tem uma grade já diz não. Ou então tem um monte de papeizinhos na parede, não pode fumar, não pode sentar, não pode xingar o funcionário. Não pode xingar o funcionário. Não pode entrar. E às vezes é uma placa desse tamanho, você está ali... A maior vontade de xingar, porque você já está... Ou então tem umas fotos que são emblemáticas. Emergência, não entre. Né? Então, é muito não. Então, a gente precisa começar a parar de falar não e ver como que a gente pode falar alguma coisa que não seja não. Né? Nem sempre é sim, mas é um pode ser. Mas não precisa ser um não, né? E essa coisa, das vezes, a gente não fala, mas a gente mostra que a gente não quer. Né? Não queremos você aqui. Não, e às vezes não precisa nem falar, só a fátia só a cara do indivíduo já diz que eu não posso perguntar nada. Exatamente. A outra coisa é que o acolhimento também é um ato coletivo. Não adianta um fazer sozinho, não pode ter uma salinha lá, o acolhimento é lá. Aqui a gente não é acolhimento é lá. Eu acho que é muito importante colocar isso, e acho que no início da política muita gente estigmatizou dessa seguinte forma: o pessoal da humanização, tá naquela sala ali, né? Exatamente. Aí você já desumaniza tudo, né? Só eles são humanos. Hein? Só eles são humanos, só eles acolhem, aí fica complicado, exatamente. Então é uma rede que faz acolhimento, todo mundo a toda hora que faz acolhimento, né? Não só na hora que chega, porque às vezes você está andando num corredor e aí alguém cutuca, você falou, a mãe cutuca e falou, não entendi bem o que o doutor explicou, né? O que a gente vai fazer? Vamos tomar uma atitude, vamos ouvir o que a mãe tem a dizer. Muitas coisas a gente no hospital vê muito isso, algumas queixas que é que nem bola de neve. No começo era uma coisinha assim, a pessoa queria saber como é que marcava uma consulta de alguma coisa. E aí ninguém ouve direito, né? Todo mundo fala, não, marcar consulta não é aqui, não, mas em vez de ouvir, será que eu posso ajudar, né? Não, marcar consulta não é aqui, é lá. Chega lá, não é lá. Vai virando uma bola de neve, chega uma queixa na diretoria do hospital que daqui a pouco chama a polícia, né? Até alguém falar, não, deixa eu ouvir o que a pessoa queria, quem sabe eu posso ajudar, né? Então, é todo mundo a todo momento, né? Cuidar das relações que são permeadas por assimetria de saber e de poder, né? Isso nós falamos aqui. Porque a corresponsabilização implica nisso. Nós vamos ter que dar conta dessas relações que são permeadas por diferenças, tanto entre os profissionais, entre as famílias, os pacientes e os profissionais, entre os profissionais, né? E aí a questão de sair um pouco do seu lugar, como eu já falei bastante aqui. O acolhimento, então, implica numa nova atitude no fazer em saúde, né? Compreensão do processo de trabalho com foco nas relações, a percepção do usuário como sujeito e participante ativo na produção de saúde, né? Então, ele é um sujeito com seu conhecimento, com suas necessidades, e não adianta querer que ele seja igual eu, né? Porque tem muito assim, às vezes,
Ah, mas isso aí não dói. Eu já tive cólica nefrética. Não dói desse jeito, né? Cada um tem um cada seu... um é cada um. Nós temos que aceitar a pessoa. Cada um então, foi alimentado de um jeito, teve sua cultura, teve... Ou então, isso aí não é uma urgência. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. O que a gente mais ouve assim, só tem bobagem no serviço de urgência. Mas como bobagem, né? Aí costumam falar, as pessoas não vão passear no pronto-socorro. Se elas tiverem que passear, vão passear em outro lugar. O pronto-socorro não é um bom lugar para passear, né? Elas vão para o pronto-socorro porque elas acham que ela tem alguma coisa que não é uma bobagem, senão não estariam lá, né? Então tem que, essa atitude, assim, vamos começar a considerar o que a pessoa traz como legítima. Sim. A demanda como uma demanda legítima. E vamos ver como que nós podemos, o que fazer com essa demanda. E uma mudança da relação, então, entre o profissional e o usuário e entre os profissionais e profissionais, né? Parâmetros éticos, técnicos, de solidariedade, de defesa da vida. Que vamos usar os nossos saberes no sentido de nós colaborarmos para fazer melhor e não ficar escondendo informação, né? Eu sei isso, não vai perguntar para mim. Eu vou muito, deixar esse pedaço aqui só para mim, né? Sem compartilhar com ninguém, porque assim sempre vão precisar de mim. Vão precisar de mim, é uma forma de expressar o poder, exatamente, né? Exatamente. Isso existe bastante. Existe muito no serviço de saúde, porque é isso, no serviço de saúde tem de tudo. E na tem verdade, de tudo quanto é isso está restrito a qualquer profissional, não é profissional específico. Não, né? é muito, a gente ainda trabalha muito na nossa corporação, dentro da nossa corporação profissional. Tem que quebrar um pouco isso, né? Uma postura de escuta e compromisso em dar respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário que inclua cultura, saberes e capacidade de avaliar riscos. Deixa eu tocar num ponto aqui. Quando a gente fala postura de escuta, uma coisa é o indivíduo ali, outra coisa é ele utilizar o serviço de fato da ouvidoria ou da escuta, e que algum tempo atrás esse serviço ele era um serviço de muitas queixas, né? As pessoas mais se queixavam do que traziam coisas boas, né? Tinha até esse paradigma da ouvidoria ser só o muro das lamentações. Hoje a gente tem percebido, mais uma vez, pela minha experiência de estar em diversos hospitais, a gente começa a perceber que a ouvidoria ela tem sido um ferramental extraordinário para a busca de indicadores, para acolher, para juntar mais equipe, para discutir certos... Como é que também, dentro da sua visão, a senhora vê a ouvidoria sendo o grande arcabouço dessa... A gente passeia Recife, Salvador, né? A gente está no Nordeste, a gente tem um trabalho muito interessante, mas muito interessante mesmo, que vale a pena aqui focar, são dentro do Hospital Geral da Bahia, no HGE, os nossos contadores de história são profissionais da saúde. Inclusive, uma das contadoras é da ouvidoria. E foi ali que eu comecei a perceber que a ouvidoria tinha algo a mais, alguma coisa muito mais significante. E que os níveis de coisas ruins versus as coisas boas, porque eles não recebiam coisas boas, mas quando você começa a motivar e mostrar e que ver resultado, a própria população também começa a trazer coisas boas a serem compartilhadas. Acho que isso é uma grande experiência, ou talvez um grande momento de mudança mesmo dos hospitais, quem está nos ouvindo, né, de utilizar esse ferramental de uma forma mais apropriada, ou não ficar fechado também só na caixinha, né? Vamos abrir ali. É outro perigo, assim, ali é o pessoal da humanização, Sim. né? Ali é o pessoal da ouvidoria. Então, só a ouvidoria que ouve, certo. Ninguém mais ouve, né? Então, tem essa mudança primeiro que, assim, a postura de escuta tem que ser de todo mundo, não é tudo vai para a ouvidoria, né? A gente também costuma falar que os serviços têm que ser minimamente continentes nessa questão das reclamações, não é qualquer coisinha mandar para a ouvidoria, porque é lá que se ouve, né? Agora, o papel da ouvidoria é fundamental, a ouvidoria tem que fazer parte da equipe, tem que também, esse papel de, tem pessoas que têm medo da ouvidoria, porque a ouvidoria mostra, eventualmente, né, coisas que a gente não quer muito que sejam vistas, né, porque são as queixas, são as reclamações, mas... a importância desse retorno da ouvidoria, dessa participação da ouvidoria dentro da equipe, para que esse retorno possa ser tranquilo. Quer dizer, a gente ouvir o que a ouvidoria traz como um instrumento para a gente mudar, para a gente melhorar, para a gente ouvir o usuário. Né? Quando eu falo, vamos perguntar para o usuário o que ele acha,
A ouvidoria sabe o que o usuário acha, né? A ouvidoria que eu digo, quem está trabalhando na ouvidoria, trabalhando com as reclamações ou mesmo com os elogios, tem uma ideia muito melhor do que o médico que está lá na ponta, o outro profissional, do que as pessoas querem, né? Então a gente tem que ter essa tranquilidade de incluir a ouvidoria na equipe para a gente poder ganhar com isso e não ficar com medo da ouvidoria que vai mostrar minhas fragilidades, né? Vamos tentar transformar justamente a fragilidade numa oportunidade, né? A gente fala crise numa oportunidade de melhoria. E a gente está vivendo tantas crises, né? O planeta está em crise. E mais uma vez, a saúde vai segurar muito desses rojões. Exatamente. Então a gente tem que ter uma saúde extremamente saudável, tranquila e aberta, de fato, a essas mudanças necessárias, né? Exatamente. Então, o acolhimento como ação técnica assistencial, como eu falei, que é o reconhecimento, então, de se lidar com a demanda de forma qualificada e com critérios de acesso implicados com o sofrimento das pessoas que procuram serviço, né? Como eu falei, não dá para ter um guarda ali que fala, você entra, você não entra, né? Aí a gente fala, a qualificação do primeiro contato com o serviço. Eu costumo usar essa imagem. O primeiro contato com o serviço de saúde deve ser com um profissional de saúde. E não com um guarda, ou com um porteiro, ou mesmo com uma recepcionista, ou às vezes com ninguém, com uma fila, ou já vi lugar que é eu já vi um lugar que era assim, o primeiro contato é um guichê com aquele insufilme que a gente não enxerga quem está atrás, não sabe nem quem está do outro lado. Então, esse primeiro contato é a cara do serviço. Como é que é esse primeiro contato? Vamos olhar o que nós estamos fazendo e vamos ver o que a gente pode fazer para mudar esse primeiro contato, para qualificar, né? O compromisso e a responsabilidade com a resposta, quer dizer, não é aqui. Aí eu também costumo falar. Quando a gente fala não é aqui, tem que falar então aonde é. Falar não é aqui pode até ser, porque aqui eu não faço tudo, mas então aonde é, né? Não é aqui, vírgula, é lá. Indicar isso para as pessoas. Eu tenho uma história muito engraçada, que talvez essas coisas jocosas que as pessoas colocam, talvez seja até uma história, nem sei se inventada, mas eu acredito que ela seja real, sim. Ouvi no Nordeste, né? Pegaram para o indivíduo e falaram assim, olha, então você vai tirar, pega aqui o seu documento, você vai tirar uma chapa, acompanha essa linha ali, você vai entrar numa porta. Quer dizer, você vai entrar numa porta. A porta era elevador, ele entrou, a porta abriu, fechou, ele voltou e falou, já tirei a chapa. Pois é, exatamente. Qualquer um se confunde, né? Pois é. E a outra coisa é o rompimento com a lógica da exclusão. Sim. Anteriormente eu falei da inclusão, que era uma palavra fundamental para a política de humanização, e a lógica da exclusão, que é o que a gente chama de triagem. Aqui no Brasil, a triagem, ela foi construída com essa lógica de eu vou dizer quem entra e quem não entra. Nos outros países, triagem não é isso. Triagem é o que a gente chama de classificar o risco. Quem entra primeiro, quem entra depois. Quem espera menos, quem espera mais. E não quem entra e quem não entra, né? Então, isso é uma coisa importante, porque nós temos muito isso ainda nas nossas portas de atendimento, né? Doutora, isso é quando a gente coloca exatamente esse momento da triagem, né, essa importância no que entra e que não entra, na verdade, quem pode esperar mais e quem pode esperar menos, a gente também tem um descontrole muito grande da própria população, que muitas vezes, ao invés de procurar lá o seu posto ou de reivindicar de fato um serviço lá na sua localidade, acaba de uma certa forma entupindo grandes centros de referência. A gente sabe que essa coisa tem mudado, efetivamente os nossos governantes estaduais, municipais, têm de uma certa forma estado mais atento a isso, mas parte disso não vem dessa cultura, ou eu estou falando bobagem? Não está falando bobagem, não. Existe essa cultura mesmo. Mas o que eu costumo dizer é assim, a cultura não vem do nada. A cultura fomos nós mesmos, gestores do serviço de saúde, que construímos. Porque há não muito tempo atrás, nós falávamos para a pessoa, olha, aqui no posto de saúde você vem medir sua pressão, você vem buscar seu remédio, vem as crianças para ver se o peso está evoluindo bem, mas se você passar mal, você vai no pronto-socorro, né? Então, o sistema foi construído dessa forma. Certo. Posto de saúde não atendia quem estava doente. Quem estava doente ia para o pronto-socorro. E o posto de saúde era feito para acompanhar os que iam bem, né? Começava a ir mal, vai para o hospital.
Nosso sistema de saúde foi construído em cima disso, priorizando e privilegiando o hospital, né? Colocando os recursos todos no hospital. Posto de saúde não tem recurso. Então, no hospital tem laboratório, no hospital tem raio-x, no hospital... Não precisa ser assim, só no hospital. Mas assim que foi construído o SUS. E isso, então, é uma cultura que foi adquirida, que foi transmitida para as pessoas. Agora a gente quer que as pessoas falem, não é no pronto-socorro que está entupido, você volta para o posto de saúde, aqui vai lá perto da sua casa. Aqui você vai cuidar da prevenção e lá... Então, agora a gente está falando, não, o posto de saúde também vai cuidar da doença. Se você tiver uma febre, pode ir no posto de saúde. Mas isso é um trabalho que vem sendo feito, né? Vem sendo feitos alguns serviços para atender essa demanda, que não no hospital, né? Quem está com febre, quem está com dor de barriga, quem está com dor de ouvido. Mas isso é uma coisa que tem que ser construída porque não existia antes, né? Okay. Então, esses serviços para atender essa demanda, que a gente chama de demanda espontânea, né? São as pessoas que procuram serviço porque elas têm alguma queixa, eles têm que ser reconstruídos. A gente tem que começar a colocar raio-x fora do hospital, a começar a dar possibilidade do médico pedir um exame que não seja no pronto-socorro, né, que ele possa resolver ali, dar maior resolubilidade para as unidades básicas, para tirar um pouco e para mudar a cultura. Sim. Mas a gente só muda a cultura não é falando, é fazendo. Sim, é fazendo. Né? Então é oferecendo uma alternativa que a gente quer que seja a alternativa. Perfeito. Não adianta a gente falar, vai lá, mas lá se ele não consegue ser atendido lá, ele não vai lá. Né? Então, as mudanças do processo de trabalho, o que o acolhimento, né, permite que a gente mude, né? A ambiência, vai ter que ser discutida a ambiência e a área física. Estou falando da porta, do primeiro contato, né? Como é que esse lugar? As pessoas, muitas vezes, isso tem mudado, mas é a grade, é o vidro com isso filme, é esperar na chuva. Né? Muitas vezes, agora muito menos, porque os serviços têm evoluído, mas há pouco tempo ainda as pessoas esperavam do lado de fora, na chuva, no vento, no frio. Né? Então, como que é esse lugar que as pessoas chegam? Como é que é essa área física? Como é que é esse espaço? Né? As pessoas se sentem bem, reconhecem aquele espaço como um espaço que é delas, né? Isso é muito importante, né? Muito importante. O indivíduo reconhecer aquele espaço como sendo o seu espaço. Aquela questão da linha. Vai por a linha, chega numa porta. Isso é uma linguagem que as pessoas entendem? Não é. Que linguagem que as pessoas entendem, né, naquele serviço? Como é que eu posso transmitir para as pessoas? Aí cores, aí letras, coisa escrita. Tem gente que não sabe ler. Como que a pessoa que não sabe ler vai saber? Tudo isso parece detalhes, mas é tudo isso que faz com que o ambiente seja acolhedor. Perfeito. Né? O dimensionamento de pessoal também. A gente trabalha com pouco pessoal. Então, sempre a porta é preterida em termos de pessoal. Sempre todo mundo sobrecarregado. Né? Então, e aí a gente fala, não, mas é que toda a população vem procurar esse serviço. Mas se toda a população vem procurar esse serviço, vamos botar mais gente para atender, então. Né? Nós queremos educar a população, nós queremos oferecer alternativa. Que eles procurem outro serviço, mas enquanto isso, vamos tentar melhorar aqui nosso dimensionamento. Os fluxos de atendimento também, é o que eu falei, quando entra, por onde vai, às vezes tem que fazer um raio-x lá, volta aqui, depois vai para lá, as pessoas ficam completamente perdidas. E as relações dentro do serviço e fora dele também, que a gente vai repensar nessa questão do acolhimento. Doutora, esse último item, ele está extremamente relacionado com a comunicação interna dentro dos... Com a comunicação interna, com certeza. Não só a comunicação interna entre os serviços. Né? Exatamente. Com certeza. Do pronto-socorro com o serviço de raio-x, com o laboratório, com a enfermaria. Porque se a gente trabalha de forma fragmentada no pronto-socorro, por exemplo, mais fragmentado ainda com relação aos outros serviços dentro do hospital. Eu tenho acompanhado dentro do Emílio Ribas, eu faço parte do comitê de humanização, então aquilo que a senhora colocou com grande propriedade, né? Eu me sinto extremamente feliz porque há 10 anos atrás as pessoas ficavam na rua, na fila, de guarda-chuva, e hoje a gente sabe que o hospital mudou radicalmente. A gente também vê um atendimento muito interessante dessa coisa do indivíduo muitas vezes achar que ele era uma pasta de diagnósticos, que ele tinha um monte de coisa ali, né? Mais uma vez, o que eu sou de fato? Não, você é um monte de coisa aqui, né? E muitas vezes ele não tinha acesso a essa informação. E eu fiquei extremamente feliz de pacientes que são atendidos e
o próprio prontuário, né, já carrega um monte de informações, trazendo da psicologia, trazendo do médico, trazendo, né, da assistente social. E muitas vezes, se o indivíduo fez um exame naquela semana e detectou-se algum problema, e de imediato hoje já ligam para ele para dizer, olha, volta aqui para... Então, isso eu acho muito legal, essa visão do indivíduo não ser considerado uma pasta de diagnóstico, mas ele ter um rumo e poder, de fato, questionar, perguntar sobre a sua saúde, né? E tem o que a gente chama do prontuário único, quer dizer, todo mundo que cuida daquela pessoa escreve ali no mesmo lugar. Sim. E todas as informações estão ali, né? Então, você isso tem é integralidade, informações relativas à pessoa, né? É uma pessoa só, não são vários pedacinhos de pessoas, né? A responsabilização, a produção de vínculo como ação terapêutica, nós falamos disso antes, né? Sim. E a análise do uso ou não dos saberes e afetos para a melhoria da qualidade das ações de saúde. O que é a classificação de risco? Que é uma tecnologia que a gente anexa ao acolhimento, né? Que é justamente o que a gente falou aqui também, que é o ordenamento do atendimento de acordo com critérios de risco e vulnerabilidade, e não uma triagem que fala você entra, você não entra. Pior ainda, uma triagem feita por um profissional que não tem capacidade de fazer essa triagem, porque não é um profissional de saúde, geralmente é o porteiro que faz isso. Às vezes é o médico que faz isso. Quando é o médico que faz isso, é uma lógica de exclusão. O médico tem essa capacidade, teria essa capacidade, nem sempre, porque às vezes ele pode errar também, mas de dizer você vai ser atendido aqui, você vai procurar seu posto. Mas aí é a lógica da exclusão. Né? O que a gente quer é que todo mundo seja atendido de acordo com a gravidade. Certo. Tem aqueles que têm que entrar correndo, tem aqueles que têm que ser medicados o mais rapidamente possível, tem aqueles que podem esperar um pouco e tem aqueles que estão lá porque não tem outro lugar para ir e que podem esperar mais. E com esses que a gente vai fazer aquele trabalho de oferecer outras alternativas. Certo. Mas nós temos que oferecer alternativa, nós não temos que dar para o paciente a responsabilidade de achar outra alternativa. Certo. Nós que temos que dar para ele a outra alternativa, né? Então, a classificação de risco é isso, é uma classificação do risco com critérios clínicos, critérios conhecidos, critérios pactuados, todo mundo tem que conhecer os critérios, todo mundo tem que estar de acordo. Então, quem está na porta, recepcionista, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o médico, quem que vai entrar primeiro, quem que vai esperar mais, todo mundo precisa participar da construção desse protocolo de classificação de risco. E tem aquela coisa também, o critério tem que ser respeitado, porque senão a gente perde legitimidade. Então, o critério vale, mas aí quando é amigo do médico não vale, quando é filho do político não vale. Tem um monte de gente que passa na frente, não por causa desses critérios, né? E isso dá uma certa desorganização também nos nossos serviços. Nós fechamos o 5º Congresso exatamente colocando e fazendo um apelo para todos os nossos políticos que, de fato, se eles enfrentassem um pouquinho a fila da saúde, né? Olhasse um pouco mais atenção, não com esses privilégios, com certeza, eu acho que a gente teria uma saúde mais decente. Né? Eu acho que a gente está precisando, de fato, dessa conscientização, que ela que aflore rápido, porque, mais uma vez, não são os hospitais, é o planeta que está doente. Né? Exatamente. E aí é o que você falou, a conscientização ela se dá pelo uso. Pelo uso. Né? Então, só que a gente não pergunta para quem usa, a gente pergunta para quem não usa. Né? Então vamos começar a perguntar para quem usa, né? E se mais gente usar, teremos mais possibilidades de melhorar, porque o valor de uso do serviço. Né? Ele tem que servir para quem usa. Né? Voltando, bom, isso eu já falei da classificação de risco, né? Extinguir a triagem médica, geralmente baseada na pergunta quem que eu não vou atender, extinguir a triagem por porteiro, priorizar de acordo com critérios clínicos e informar. Aí tem uma coisa muito importante que eu costumo falar que o principal eixo, na minha opinião, da cartilha, da portaria dos direitos dos usuários é a informação, é o direito à informação. Porque, como você falou, a gente não se comunica com os usuários, com os pacientes, a gente não explica nada para eles. Então, a gente tem que esperar, mas quanto tempo vai esperar? Ele não sabe se vai esperar 1 hora, se vai esperar 10 minutos, se vai esperar 5 horas. Né? Isso gera uma ansiedade na pessoa. Aí a gente fala, não, mas eles ficam nervosos. Eles não ficam nervosos porque eles estão esperando, eles ficam nervosos porque eles não sabem o que vai acontecer. Mas esse é o grande fator, porque se você tem uma pessoa de fato, olha, tu vai esperar 5 horas, né? Tem uma atividade, tem uma biblioteca, tem alguma coisa. Quer dizer, eu acho que é isso que está faltando de fato.
porque eu acho que o brasileiro ele é extremamente resiliente. Nossa, né? nossa. Eu acho que assim, a gente precisa desse carinho, porque o que a gente percebe de fato, enfrentando, acompanhando as filas, eu só quero uma informação. E se você colocar para ele, ó, você vai ter que esperar 5 horas de uma forma competente, de uma forma amigável, o paciente espera. O que falta de fato é isso. Então a revolta vem exatamente por causa do disso. desconhecido. Do desconhecido. Vem da e ansiedade. Aí, os medos, né? Todos que são criados ao Exatamente, torno disso, né? Exatamente. Aí a gente sempre fala, se o diferente é uma pessoa fazer uma ficha e ficar esperando, ela não sabe quanto tempo e ela acha que ela tem uma coisa grave. Então a gente fala, chega no pronto-socorro, antes de fazer a ficha, ela vai falar com alguém. Aí ela vai passar pela classificação de risco, quer dizer, vai ter uma enfermeira que vai dizer se ela está grave ou não, né? Fazer rapidamente, é muito rápido isso. Um primeiro exame, você pode esperar, o que você tem não é grave, nós vamos atender você, mas vai demorar. Isso é falado por um profissional de saúde que já perguntou o que a pessoa tinha, já ouviu a queixa, já fez um exame de sinais vitais, de perguntas básicas para fazer essa classificação de risco e já falou que pode esperar. Ou não, olha, vou te levar ali, você vai ser atendido rapidamente, porque você não pode esperar, vai passar no médico no máximo 15 minutos. Né? Então, tendo isso, a pessoa espera. A gente é como você falou, o brasileiro, a gente não tem ideia do que ele aguenta. Quer dizer, a gente tem um pouco de ideia, né? Aguenta muita coisa e esperar não é o problema, realmente não é esse problema. O problema é não saber. Ou então está internado e vai fazer um exame e aí a gente fala para ele, você vai fazer uma endoscopia, tá? E vai embora. E a pessoa não sabe o que é uma endoscopia, nunca ouviu dizer, não sabe se vai ficar em jejum, não sabe se vai fazer o exame amanhã ou depois ou hoje. Às vezes nem o profissional de saúde sabe, né? Mas fala então, olha, eu não sei, vamos ver se dá para fazer hoje, se dá para fazer amanhã, você vai precisar ficar em jejum. Então, o direito à informação é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque é isso que vai dar o empoderamento para as pessoas. O acolhimento não é suficiente, né, para todos aqueles problemas que a gente viu que a política de humanização pretende, né, mudar, né? Mas nós já falamos de muito daqui, integração entre os serviços para a continuidade do cuidado, a classificação de risco, quer dizer, quem é mais grave passa na frente também no raio-x, no laboratório, fazer o que a gente chama de linhas de cuidado, começa um tratamento num lugar, continua o mesmo no outro, e quando sai do hospital também, né, tem que se relacionar, onde que a pessoa vai quando sai do hospital, protocolos únicos, equipe de diarista, aí são pequenas coisas, equipe de diarista no pronto-socorro, a gente aqui nos hospitais trabalha muito com plantão, e o plantão é a coisa mais fragmentada que tem, porque a equipe vai lá, não é só do médico, enfermagem também, vai na segunda e só vai na outra segunda, e a pessoa que está lá internada vê um na segunda, um na terça, um na quarta, um na segunda de manhã, um na segunda à noite, um na terça de dia, um na terça de noite. Ninguém tem essa evolução, né? Ninguém sabe se ele está melhorando no fim, porque também não escreve direito, né? Não se escreve direito no prontuário. Então, isso é muito importante, ter equipes que consigam ter o mínimo de evolução da pessoa ali, né? A responsabilização. Eu sempre falo, se você entrar num serviço de pronto-socorro e perguntar para alguém se sabe o nome do médico, do enfermeiro responsável, vai ser difícil conseguir uma resposta, né? A discussão de caso com as especialidades e também na rede de serviço, fazer essa continuidade do cuidado, considerar o hospital como uma parte de uma rede maior. Quer dizer, se ele vem para o hospital, ele vem de algum lugar, a pessoa vem de algum lugar, quando a pessoa sai do hospital, ela sai para algum lugar, né? E como é que nós vamos fazer essa integração entre esses serviços e garantir essa continuidade, não largar a pessoa, né? Largar no mundo, sem se responsabilizar por essa continuidade do cuidado. É isso. Aqui tem um site da... Isso, a gente... É importante que vocês entrem dentro do site. O site já começa a ter muita informação. Tem a rede Humaniza SUS, que é muito interessante. As pessoas que de fato estão fazendo, estão articulando, estão promovendo. Tem um espaço, nesse espaço tem blog. Você pode... Hoje, se eu não me engano, tem 408 ou 409 pessoas já inscritas, mostrando o seu trabalho, né? Eu acho que o ferramental, a tecnologia está aí para nos ajudar. O nosso papo foi muito interessante, muito gostoso. A gente vai voltar a se falar em outros momentos. Eu quero agradecer imensamente a doutora Clara Sete Whittaker Ferreira.
falamos sobre acolhimento. E acolhimento é comunicação, é perguntar, né? Você que está aí do nosso lado, mande suas perguntas, mande seus questionamentos, porque a gente coloca aqui nesse cenário em debate tudo aquilo que você está querendo ouvir ou aquilo de bom que você fez na sua praça e pode servir de exemplo para outros. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a você também. E eu quero dizer que esse programa ele está no código 1954. Até o nosso próximo encontro e muito obrigado pela sua atenção. E depois, quando ele chega na sua casa, para que ele possa lembrar de tudo que viu e ouviu e sentiu, porque são cheiros, são cores, são maravilhas que ele pôde ver e ouvir. Ele tem que lembrar dessas histórias. Então ele começa a tecer cada história numa cor, um fio ou uma fita, fazendo com carinho e colocando naquele fio ou naquela fita toda a história que ele ouviu. E depois ele guarda num baú como este todas essas histórias, com carinho, com cuidado. Mas sabe o que aconteceu? Um dia deu uma tempestade muito grande, foi um desespero só. Uma ventania para todo lado, a sua toca foi toda revirada, inclusive o seu baú. E o seu baú, naquela ventania, foi aberto. E as histórias que lá estavam, de todas as cores, de todos os jeitos, foram se espalhando com o vento. E até hoje nós temos todas as histórias, graças a esses ratinhos. Hoje temos Chapeuzinho Vermelho, Bruxa, Fada, Alfaiate, porque as histórias foram espalhadas para serem contadas e recontadas e contadas e recontadas. Essa história que eu contei é uma adaptação em cima deste livro.